pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, voltando ao conteúdo normal após o projeto, nós iremos falar sobre o ciclo hidrológico. Bom, é isso, pessoal, e vamos para a aula de hoje. Então, hoje nós vamos falar na hidrosfera. O que seria a hidrosfera? Então, ela é formada pelas águas subterrâneas, pela água existente na atmosfera, pelas geleiras e pelas águas dos oceanos, dos mares, dos rios e dos lagos. Então, isso é a hidrosfera. Então, devido às condições de temperatura na superfície terrestre, a água ela é encontrada principalmente em estado líquido. E sem água nós não teríamos vida na Terra, porque ela faz parte da composição dos corpos dos seres vivos. E ela também é o ambiente de desenvolvimento e reprodução de muitos desses seres vivos. Os seres humanos utilizam a água para satisfazer diversas necessidades. Então, a água que nós bebemos ela é proveniente de rios e de reservatórios subterrâneos. Porém, os oceanos e os mares e os rios servem de transportes para mercadorias e pessoas. Então, de 100% da água que nós temos no mundo, 96,5% dessa água é salgada e 3,5% é água doce, que é água que nós podemos consumir. E a quantidade de água no planeta ela é a mesma há milhões de anos. Por que isso acontece? Porque a água ela sempre está em movimento. Então, nós temos o ciclo hidrológico que vocês conseguem observar aí na imagem. Então, as diferenças de temperatura fazem com que a água circule constantemente entre as terras emersas, oceanos e atmosfera. Porém, é o que a gente sempre fala, quando o ser humano utiliza essa água de forma exagerada ou de forma que contamine, a natureza não tem como e nem tempo de realizar esse ciclo. Então, quando o ser humano interfere com as atividades nesse ciclo, a gente acaba aí tendo uma perca de água. Como os seres humanos interferem nesse ciclo? Realizando construções, desmatamentos, desvio das águas dos rios para irrigação. Então, tudo isso faz com que o ciclo hidrológico seja quebrado. Então, em áreas impermeabilizadas, a infiltração de água no solo e no subsolo ela é dificultada, ou praticamente nem existe. E outro fator que também influencia é o desmatamento. A planta, ela transpira. Isso faz com que nós tenhamos uma liberação de vapor de água. Quando a gente desmata uma certa área, a gente não tem essa transpiração das plantas. Então, isso faz com que o nível de chuva diminua. Logo, também nós realizamos a quebra desse ciclo hidrológico. Então, a água para o uso doméstico. Então, nós temos cerca de 12% da água disponível para a humanidade é utilizada no uso doméstico, na rede de esgoto, para higiene pessoal, lavagem de roupa, na preparação de alimentos e para limpezas de moradias. Então, quando a gente tem um vazamento de canos ou em torneiras, isso é responsável pelo desperdício de água no uso doméstico. Então, tem muita gente que usa a água como se ela fosse um recurso infinito. Quando a gente quebra aquele ciclo hidrológico, a gente coloca em risco a nossa água. Então, em geral, os países com maior desenvolvimento contam com uma melhor distribuição da água potável. Em parte dos países menos desenvolvidos, a distribuição de água não atende a toda a população. Muitas das vezes ocorre a escassez e o racionamento. Um exemplo que deve todo mundo saber é o continente africano. Então, dezenas de países já enfrentam esse problema, falta de água. E essa falta de água acontece porque ele é um recurso finito. Então, a quantidade disponível está diminuindo. Se a gente quebra esse ciclo hidrológico, a quantidade de água tende a diminuir. E na África, a gente tem um aumento populacional, um crescimento populacional muito grande. Então, tem mais gente precisando dessa água. Então, a água na indústria consome cerca de 19% da água mundial. E apesar dos avanços nesse segmento, a contaminação por resíduos industriais ainda é muito grande. Então, em São Paulo, por exemplo, os rios Tietê e Pinheiros têm parte do seu volume composto de esgoto industrial e residual, com baixíssimo nível de oxigênio. Então, eles são considerados rios mortos. Então, quais são os principais usos das águas dos rios no Brasil? Então, boa parte é utilizada por abastecimento de residências, escolas, hospitais, lojas, restaurantes, locais de lazer. Então, as águas também podem ser empregadas como matéria-prima.
Então, ela pode ser utilizada para fazer bebidas, para fazer remédio e também na produção de energia elétrica, por meio das construção de barragens que formam grandes lagos artificiais. Então, a gente já fez uma atividade sobre as usinas hidrelétricas, mas nas usinas hidrelétricas, a água represada é aproveitada para movimentar as turbinas, que fazem funcionar os geradores de energia. Já nas áreas agrícolas, a água é utilizada para a irrigação das plantações, tratamento e consumo dos animais. Outra utilização das águas dos rios é para navegação, então ela é usada também como transporte. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter o link com o formulário do Google, que está valendo tanto a nota quanto a presença da semana, tá bom? Então, um beijo, até semana que vem. Tchau!